O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa da nossa Mãe e Rainha, a Virgem de Nazaré. Começa o tempo das grandes caminhadas, das romarias pessoais, de grupos, até chegar à grande multidão. É a misericórdia de Deus que vai abrindo caminho na nossa vida e que vai abrindo caminhos para nós. É justamente nesse dia em que celebramos a festa do apóstolo Mateus, no Evangelho também chamado Levi. Jesus fez uma caminhada até Levi. Fez uma peregrinação. Deus que peregrina ao encontro do homem. Vai ao encontro da pessoa. Um Deus que não pergunta o histórico da pessoa, o passado da pessoa. Não pergunta se é um ficha limpa ou se é um ficha suja. Deus se aproxima. Vai ao encontro. Estende a mão. Chama. Vem, segue-me. E diante do convite de Deus, a pessoa dá a sua resposta. Mateus nos deu este belíssimo exemplo. Não hesitou. Vem, segue-me. Levantou-se, deixou o seu trabalho, o serviço da coleta. Deixou tudo para trás. E se colocou no caminho do Mestre. E Jesus vai até a casa deste homem, conhecido publicano, pecador. O fato de ser um cobrador de imposto era já um homem de mãos sujas, de atitudes sujas, de interesses incompatíveis. E no entanto, Jesus, que foi ao encontro daquele homem, não só, ele não parou ali diante da mesa da coleta.
Ele foi além. Ele entrou na casa, entrou na intimidade, tocou a vida daquele homem, sentou-se na sua mesa. Para os puritanos, uma coisa inaceitável. Ele, o justo, o perfeito, o santo, sentar-se na mesa do pecador, sentar-se na mesa do desonesto, da desonestidade, comer aquele pão da desonestidade, algo realmente repugnável para os puritanos. E, no entanto, para Jesus, uma coisa normal, tranquila. E naquela pessoa de Mateus, o pecador público, se forma uma fila. Tem uma outra peregrinação, a peregrinação dos pecadores, para sentar-se com Jesus na mesa do pecador. E Jesus acolhe a todos. É algo que para nós, muitas vezes, pode parecer quase incompreensível. A nós precisa somente uma coisa: saber olhar com o olhar não dos puritanos, não dos perfeitos, mas precisamos saber usar do olhar da humildade, sabendo reconhecer-se também o pecador, o necessitado da misericórdia de Deus. Porque ninguém é tão perfeito para poder dizer: eu não preciso. Eu não preciso da misericórdia. Ninguém é perfeito para dizer isto. Portanto, se soubermos olhar com o olhar da misericórdia, sabemos então ver em Mateus o sinal, o testemunho para nós, o exemplo com o qual devemos agir e viver na nossa vida, viver a nossa vida do dia a dia. Porque o mesmo convite que Jesus fez a Mateus é o convite que Jesus faz cada dia também a nós. Ele continua fazendo a sua peregrinação até chegar a cada um de nós, a nos encontrar pessoalmente, a fazer aquele convite, a nos estender a mão, a nos acolher como filhos e filhas e a nos dar o pão da misericórdia. E se assim Jesus então nos chama, precisamos assumir com coragem, com firmeza, com determinação, o nosso ser discípulo. Ir atrás dele, segui-lo. Segue-me. É o convite de Jesus. E o convite de Jesus para segui-lo é um convite que devemos estar atentos. Não basta ir atrás. Não basta querer colocar o pé e seguir as pegadas. Mas é muito mais forte para nós. Seguir a Jesus significa ter os mesmos sentimentos de Cristo, as mesmas atitudes do Cristo, o mesmo comportamento.
ou seja, agir com a atitude da misericórdia. Assim poderemos também nós, no nosso caminhar, no nosso viver, um certo ponto exclamar como o apóstolo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse Cristo que me transforma, transforma a minha vida, transforma o meu viver. Esse Cristo é justamente aquele que tudo move para mim e por mim. Então, devo estar numa profunda comunhão com Ele. Aí então, a primeira leitura de hoje. Não importa, às vezes, as dificuldades, os problemas, os sofrimentos, as limitações nas quais nos encontramos. São Paulo dizia: eu prisioneiro, mas testemunha. E aí então a nossa unidade com Ele. Porque o Senhor nos chama na nossa adversidade a nos tornarmos um com Ele. E junto com Ele trabalhar para transformar este mundo no qual nós vivemos. Superando as barreiras, superando os limites, mas estar com Ele, testemunhando a nossa fé, não tendo medo nem vergonha de prosseguir o nosso caminho de cristão, porque é a misericórdia de Deus que vai transformando a nossa vida, vai transformando o nosso ser. Por isso, meus caros irmãos, é o nosso caminho. Portanto, somos chamados a fazer a nossa peregrinação até o Senhor. E cada ano nós a repetimos, nos caminhares com Nossa Senhora, nos dirigimos ao encontro do Senhor. Estamos nos preparando para viver esse momento das grandes caminhadas, das grandes romarias, e não é para um alguém qualquer. É para Ele mesmo, é para Jesus mesmo. E, portanto, com este sentimento, com esta alegria, vamos nos preparando para a grande romaria da vida. O ano da misericórdia também está já se aproximando e somos convidados a fazer a nossa grande peregrinação, aquela da misericórdia, aquela do amor, aquela do perdão sem palavras, mas com atitude, com gestos concretos, aquela da acolhida, que não olha para quem, mas que se abre a mão, se estende a mão, se acolhe na pessoa do irmão, sem olhar a sua cor, sem olhar a sua raça, língua, cultura, não importa. É o irmão que precisa ser acolhido, precisa ser amado, precisa ser ajudado para viver na sua dignidade de filho de Deus. Que assim seja.